Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o regime populista, ou seja, o regime liberal populista, principalmente no que tange a Brasil, né? Que você tem o período que vai de 1945 a 1964. Houve um período na história da política brasileira que ficou bem conhecido como regime liberal populista, né? Depois da deposição de Getúlio Vargas, que ocorre em 1945, né, uma nova eleição foi realizada e o candidato do Partido Social Democrático, Eugênio Gaspar Dutra, né, foi eleito e foi realizada ali uma nova Constituição, né, já que Vargas era muito centralizador, ou seja, a Constituição de Vargas era centralizadora e autoritária. E Dutra, para que você ter uma ideia, ele tinha ali uma orientação de pouca intervenção, né? Ou seja, na economia, ou seja, a intervenção do Estado era bem reduzida em relação ao que Vargas andava fazendo. E o que desagradou e muito, né, aos colegas de partido e o aproximou novamente ali da oposição, né, da União Democrática Nacional, a famosa UDN. E os udenistas, para você ter uma ideia, eram conservadores, né, ao extremo e fazia oposição à ditadura de Getúlio Vargas. Então aí a gente tem essa ditadura de Vargas, né, os oposicionistas da UDN, houve ali então, essa, digamos, não intervenção, né, do governo Dutra. Então o presidente, né, investiu em infraestruturas e no exterior se aproximou muito de quem? Dos Estados Unidos. Sim, sempre os Estados Unidos. E era a época da Guerra Fria. Lembre-se que a Guerra Fria começa ali após, né, 1953, final da Guerra Mundial que termina em 45, porém ali com a divisão da Guerra da Coreia, você começa a dividir o mundo ali, né? De um lado vai ficar ali o lado socialista, do outro lado capitalista, porém começa ali no pós-guerra. E Vargas tem, né, essa participação importante. Então o Brasil rompe relações com a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e declarou ilegal o Partido Comunista Brasileiro. Dutra ele vai criar o SALT, que previa investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Já em 1950 termina o seu mandato e ele passa então a faixa para o presidente eleito Getúlio Vargas. Sim, Vargas volta ao poder no ano de 1950 com a sua eleição. Então Vargas retoma a política nacionalista, populista e também estatizante. Ele aproxima-se dos sindicatos e vai nomear como ministro do Trabalho João Goulart, né, conhecido como Jango, que era um político ligado à esquerda radical. Então a UDN, né, representada pelo jornalista Carlos Lacerda, volta a fazer oposição ao governo de Getúlio Vargas. Em 1954, João Goulart desencadeia então uma crise quando propõe um aumento de 100% no salário mínimo. Sim, eu disse 100% de aumento no salário mínimo. Isso vai ocasionar uma demissão em massa, poderia causar, né, uma demissão em massa, visto que os empresários, logicamente os empresários deveriam fazer ali severos cortes no orçamento para arcar com o peso, né, do aumento do salário mínimo. Então, pressionado pelos militares, Jango acaba pedindo a demissão do cargo de ministro do Trabalho do governo de Vargas. No mesmo ano, Carlos Lacerda sofre um atentado, né, o major Rubens Vaz, que acompanhava o jornalista, foi morto. O mandante do crime, né, foi o chefe da guarda pessoal de Getúlio Vargas. A crise acaba se alastrando e em 24 de agosto do ano de 1954, Getúlio Vargas comete suicídio com um tiro, né? O vice, Café Filho, assume a presidência e novas eleições são convocadas para o Brasil. Então aí você tem o regime liberal populista que vai acontecer do ano de 1955 até o ano de 1960, o chamado regime liberal populista. Então em 1955, Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, do Partido Social Democrático, é eleito com 36% dos votos válidos. Adepto das ideias de Vargas, né, tinha como vice
João Goulart. E em 31 de janeiro de 1956, JK assume a presidência com um estilo mais aberto de gestão. E só a propósito de campanha, o desenvolvimento tinha, né, o lema 50 anos de progresso em 5 anos de governo. 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Este era o lema da campanha de JK e João Goulart. E ele criou 31 metas, cujo foco destas 31 metas estava no desenvolvimento industrial, sobretudo na produção de ferro e aço, e na implantação da indústria automobilística no Brasil. O grande marco do governo de JK, a meta 31, foi a transparência, né, a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília, né, com o mandato acabado no ano de 1960, em janeiro de 61, Juscelino, né, passa a faixa presidencial para Jânio Quadros. Né, o candidato pelo Partido Trabalhista Nacional iria então pegar um país com a inflação na casa dos 25% e uma dívida externa alarmante, né? E o sistema político também ali não ajudara muito, pois o seu vice, né, seria o candidato de oposição, João Goulart. No governo de Jânio tinha ali então uma política que despertava dúvidas, né? E ele dizia-se contra o comunismo, mas condecorou Che Guevara. Né? Sim, Jânio condecora Che Guevara, que vem ao Brasil receber então a medalha no peito passada pelo então presidente Jânio Quadros, que odiava comunistas. Né? E Che Guevara, em visita ao Brasil, na economia, o Jânio vai impôs uma alta taxação, né, sobre produtos nacionais e estrangeiros, e os salários foram congelados, a moeda desvalorizada e a inflação, logicamente, não diminuiu. Jânio, então, perdeu a popularidade e o apoio da UDN, né, que na época tinha ali grande representação no Congresso, uma espécie de PT, de PSDB no Congresso nos dias de hoje. E o ápice da crise se deu quando Carlos Lacerda divulgou ali então em rede nacional um suposto plano do presidente para dar um golpe de Estado. Jânio, então, né, em uma carta ao Senado, ele vai dizer que a sua renúncia, alegando que forças terríveis o levaram a isso. Então o Jânio acaba renunciando, e então o Jango passa a assumir, né, a presidência. Então João Goulart, que estava em viagem oficial à China comunista, né, seria o novo presidente. Os ministros militares tentaram, logicamente, impedir sua posse, já que João Goulart tinha ali um envolvimento com o comunismo internacional, né, um movimento militar liderado pelo governador do Rio Grande do Sul e cunhado de João Goulart, Leonel Brizola, garantiu a posse de Jânio, mas um regime parlamentarista. Sim, o Brasil já viveu um período parlamentarista. Se você não sabia disso, anota aí, então, para você não esquecer. Então passamos então para o regime liberal populista, que vai de 1961 ao ano de 1964. João Goulart assume em 8 de setembro do ano de 1961. E Tancredo Neves, sim, Tancredo Neves, o avô do agora então deputado federal Aécio Neves, é indicado como primeiro-ministro. Era a época de polarização mundial e Jango escolheu, né, o lado liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em um plebiscito no ano de 1963, a população vota contra o parlamentarismo e Jango ganha mais poderes. No entanto, seu governo tomou um caminho oposto ao desejado pela população brasileira naquele período. Ao elevar os gastos públicos, Jango, né, criou ali uma enorme inflação que prejudicou diretamente quem? A população trabalhadora, lógico, como sempre, principalmente a de baixa renda. Para sanar o problema, que prometia aumentos salariais impraticáveis devido à própria inflação. Além disso, vai estimular as divisões ali das Forças Armadas e ignorou os grupos de extrema esquerda que surgiram, muitos deles ligados ao regime comunista cubano. Indignada então e temendo uma guerra civil,
né, a população organizada do Brasil, lógico, a grande manifestação da Marcha da Família com Deus para a Liberdade, né, a TFP, apoiada pelo Congresso e por toda a opinião pública, né, Jango se refugia no sul do país e os militares acabam, então, assumindo, né, a presidência no ano de 1964, no dia 31 de março do ano de 1964, era o fim, então, do regime liberal populista e iniciava, assim, o regime militar, que perdurou de 1964 até o ano de 1985, quando tem aí, então, a chamada Nova República, que a gente vai falar isso num próximo vídeo. Então é isso, para que você tenha uma ideia do que foi o regime liberal populista que ocorreu no Brasil, que começa ali com Vargas e vai até o ano de 64, terminando ali então com Jango sendo deposto e assumindo então os militares, né, que vão governar ali com Castelo Branco, Costa e Silva e assim sucessivamente, termina com João Batista de Oliveira Figueiredo como sendo o último presidente da era militar em nosso Brasil. Então, lembrando a você, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ok? E, então é isso. Lembrando que fascistas não passarão. Tchau.